A montanha era fria, mas não mais do que o homem que vivia nela. Silas não falava com ninguém há mais de 2 anos. E se pudesse, teria esquecido como soava a própria voz. A cabana onde morava era simples, encravada na borda de uma encosta coberta de pinheiros, com janelas pequenas, madeira escura e uma lareira que ardia por obrigação, não por conforto. Ali dentro, o tempo não passava. Se acumulava. Silas acordava antes do sol. Não porque havia pressa, mas porque era melhor lidar com o frio do que com os sonhos. Costumava comer pouco, beber menos ainda, e olhar o mundo pela fresta da janela como quem assiste a algo que já não pertence. A neve caía quase todos os dias, mas ele não a enxergava mais. Era só o branco habitual, o pano de fundo de uma vida que já não esperava recomeço. Ele já fora soldado, já carregara ordens nas costas e sangue nas mãos, e já acreditara que certos inimigos eram monstros. Hoje, tudo o que acreditava era que o mundo não fazia promessas. Só pegava e seguia. No fundo da cabana, havia uma gaveta que ele nunca abria. Dentro dela, cartas antigas, uma fotografia manchada pelo tempo e uma pequena flauta indígena, quebrada no meio. Ele não sabia por que ainda guardava aquilo. Talvez por não ter tido coragem de jogar fora. Talvez por medo de esquecer o que o transformou. Certa vez, perdera alguém. Não em batalha, mas em consequência dela. A mulher que amava foi atravessada pelo ódio alheio, e ele foi atravessado por aquilo que veio depois, o vazio. Desde então, o silêncio tornou-se abrigo, e a solidão, escudo. Silas passava os dias cortando lenha, limpando armadilhas, cozinhando o mínimo necessário. Não ria, não cantava, não olhava ao céu com esperança. Naquela manhã, no entanto, enquanto saía com a espingarda nas costas para verificar as trilhas de caça, ele notou algo estranho no ar. Não era o vento. Não era um animal. Não era nada que ele conseguisse nomear de imediato. Mas havia algo, um leve desconforto no ar. Um sussurro que atravessava a neve sem pedir permissão. Silas parou, ajustou o chapéu e apertou os olhos. Lá no fundo da mata, algo respirava fora do ritmo do mundo. E ainda sem saber, ele estava prestes a ouvir o som que romperia 2 anos de silêncio. Silas continuou andando. Cada passo afundava mais fundo na neve. Mas o que incomodava não era o frio, era o som. Fraco, irregular. Como se o próprio mundo respirasse com dificuldade. Ele parou, fechou os olhos, escutou. Não era o farfalhar do vento, nem o estalo das árvores. Era um choro, baixo, insistente. Quase um sussurro partindo o silêncio. Silas subiu por um trecho estreito da trilha. Passou por entre galhos cobertos, e seus pés afundaram no gelo mole, marcando pegadas novas sobre pegadas esquecidas. O som ficou mais nítido. Era choro, curto, entrecortado. Não de um adulto, não de um animal, de um bebê. Ele apertou a espingarda contra o peito. Instinto. O corpo lembrava de perigos que a mente queria esquecer. Por um instante, pensou em voltar. Era melhor ignorar. Aquilo não era problema dele. Não havia ninguém esperando dele uma decisão. Mas não voltou. Continuou. Ele seguiu o choro até uma clareira rasa, cercada por árvores baixas e uma rocha coberta de neve no centro. Ali, no meio do branco, estava o que restava de uma mulher. Caída de lado, cabelos escuros espalhados pela neve, os braços enrijecidos protegendo algo. Silas não se moveu. Ficou ali parado, como se o tempo o tivesse congelado junto. O choro vinha debaixo do corpo dela, fraco, mas vivo. Ele se aproximou devagar, ajoelhou-se e empurrou com cuidado o tecido encharcado da capa que a mulher usava. Lá estava. Um bebê, enrolado em peles rústicas, o rosto vermelho pelo frio, os olhos fechados, a boca aberta em um choro cansado. Silas olhou para o rosto da mulher. Era jovem, muito jovem, e era indígena. O sangue seco no canto da boca, a neve colada nos cílios, a expressão pacífica, como se tivesse partido rezando. Silas apertou os lábios. Por um momento, sentiu a mão tremer. Imagens antigas passaram como flechas na mente. Rostos pintados, fogo, gritos, perdas. Ele pensou em se levantar e ir embora, mas o choro não parava. Era insistente, pequeno, mas poderoso, como se dissesse: "Você me ouviu,
Agora faça alguma coisa. Silas pegou o bebê com as duas mãos. O corpo estava frio, mas o coração ainda batia. Ele olhou uma última vez para a mulher no chão e sussurrou algo que nem ele sabia de onde veio. Perdão. Depois virou as costas e desceu a trilha com um bebê nos braços e um silêncio que pela primeira vez parecia quebrado. A neve ainda caía, mas agora parecia mais pesada, como se o mundo também soubesse que alguma coisa havia mudado. Silas apertava o bebê contra o peito, escondendo-o por dentro do casaco. Podia sentir o calor frágil, o coração batendo pequeno, o som abafado do choro enfraquecendo. Era estranho. O peso nos braços. Não era novo, mas fazia tempo, muito tempo. A cabana surgiu como um vulto entre os pinheiros. Rústica, inclinada, com a madeira escurecida pelo tempo e a porta rangendo com o vento. Silas a empurrou com o ombro, sentiu o estalo da dobradiça e entrou. O calor da lareira ainda resistia nas pedras. Lenha semi-queimada crepitava, dando à sala uma luz bruxuleante, quente e silenciosa. Ele deixou a espingarda no canto, fechou a porta com o pé e caminhou até o tapete de pele diante do fogo. Ali, agachado, abriu o casaco e olhou para o bebê. O choro cessara. Agora, eram apenas olhos entreabertos, bochechas rosadas pelo frio, um suspiro tímido escapando dos lábios. Silas não sabia o que fazer. Nenhuma parte dele havia planejado isso. Não tinha leite, não tinha berço, não tinha sequer a intenção. Mas havia vida nos braços dele, e era sua responsabilidade agora. Ele pegou uma manta antiga, dobrou-a com cuidado e criou um pequeno ninho sobre uma caixa coberta por pano grosso. Ali, deitou o bebê. Depois se afastou. Sentou-se em sua cadeira. Olhou para o fogo. Olhou para o bebê. E pensou: o que eu fiz? Naquela noite, não dormiu. Cada barulho o fazia olhar. Cada suspiro o fazia temer. O passado parecia mais vivo do que nunca. E agora, o futuro também. Em um mundo onde ele havia se convencido de que nada mais importava, uma fagulha de vida o fazia, pela primeira vez em anos, sentir medo de perder alguma coisa. Não entendeu aquilo, nem tentou. Apenas se levantou, acrescentou mais lenha ao fogo e manteve os olhos abertos até o amanhecer. O sol não saiu naquela manhã. Apenas uma luz esbranquiçada, fria, esparsa, como se o dia também tivesse dúvidas se deveria nascer. Silas continuava na cadeira, o corpo cansado, mas os olhos atentos. O bebê dormia, enrolado na manta, respiração pequena, como um sussurro entre os estalos da madeira queimando. Silas não sabia se aquilo era paz ou apenas a trégua antes de um colapso. Levantou-se devagar. Foi até um armário envelhecido, procurou nas gavetas algo que pudesse aquecer leite. Encontrou uma garrafinha de ferro, um pano limpo e um pequeno pote de barro com sobras de leite de cabra em pó, guardado para emergências que nunca vieram. Enquanto preparava o alimento, sentiu uma lembrança doer por dentro. Mãos pequenas, um riso molhado, o som de um nome dito em voz alta, que ele não escutava há mais de 5 anos. Quando voltou para junto do bebê, ele chorava. Não forte, mas o bastante para cortar o silêncio. Silas se aproximou, ajoelhou-se e segurou o pequeno corpo contra o peito. Com cuidado, encostou a mamadeira improvisada à boca dele, e pela primeira vez sentiu gratidão por ouvir aquele choro. Era vida, era pedido, era confiança. Depois que o bebê adormeceu novamente, Silas ficou olhando para ele por um tempo. Não sabia seu nome, não havia ninguém para contar. A mulher, a mãe, ficara para trás, na neve, protegendo com o próprio corpo o que tinha de mais precioso. Ela não tinha deixado uma palavra, mas havia deixado um filho, e aquilo era mais que um testamento. Silas pensou em nomes, mas nenhum parecia certo, até que lembrou-se de um, antigo, indígena, um nome que ouvira de alguém muito antes do ódio, muito antes da guerra. Tahu significava espírito pequeno. Ele olhou para o bebê. Depois sussurrou: Tahu, é isso. O bebê não respondeu. Apenas dormiu. Mas Silas soube que aquele nome tinha encontrado seu lugar. 3 dias se passaram. A neve começava a ceder, mas o frio ainda era cortante, como se o inverno quisesse provar que ainda mandava ali. Tahu se adaptava devagar.
Dormia muito, chorava pouco, comia como quem queria viver. Silas, por outro lado, não se adaptava. Não dormia. Comia apenas o suficiente para manter-se de pé. Algo dentro dele havia mudado, e ele sabia. Era como abrir uma porta trancada por anos e descobrir que a luz ainda funcionava do outro lado. Na manhã do quarto dia, enquanto cortava lenha nos fundos da cabana, ouviu passos. Não os dele, não os da floresta. Passos pesados, rápidos, de gente. Silas parou. Ficou imóvel, o machado ainda preso na tora de madeira. Então vieram as vozes, baixas, sussurradas, mas próximas. Silas pegou o machado, deu a volta pela lateral da casa e agachou atrás da carroça velha que usava como depósito de feno. 3 homens desceram a trilha, um deles com chapéu de couro gasto, o segundo com casaco militar, o terceiro, alto demais para aquele silêncio, todos armados. Silas reconheceu um deles. O do meio. McRae. Batedor. Homem de 1000 promessas e nenhuma lealdade. Já tinham andado juntos, em uma época que Silas fingia que não existia mais. Eles pararam perto do estábulo, olharam para a cabana, e McRae acenou para os outros com um gesto breve. Depois gritou: Silas, se ainda tá vivo aí dentro, é melhor sair. Silas ficou quieto, a pele arrepiada, os dentes cerrados. Pensou em Tahu. Não podia arriscar. Os homens começaram a cercar a cabana devagar. McRae ria. Ouvi dizer que você virou lenda por essas bandas, mas eu sei que você sangra como todo mundo. Silas soltou o ar devagar, pegou a espingarda que deixara escondida entre as tábuas do estábulo e voltou em silêncio por trás da casa. Eles não sabiam, não ainda, que dentro daquela cabana não havia apenas um homem solitário. Havia algo mais frágil e muito mais valioso. E Silas, que já havia abandonado batalhas antes, sabia que agora não tinha mais o direito de fugir. Silas contornou a lateral da cabana com os pés afundando lentamente na neve. Não havia mais espaço para hesitação, mas cada passo parecia trazer de volta algo que ele queria esquecer. A lembrança de McRae, de outros invernos com sangue, gritos e rostos que ele nunca mais viu. Homens pagos por destruição, e ele entre eles, não por crueldade, mas por vazio. Agora, o vazio tinha um nome. Tinha cheiro de leite morno e som de respiração leve. Tahu. Silas se aproximou da janela lateral e espiou por uma fresta. McRae estava mais perto da porta. Os outros 2 circulavam pela traseira da cabana. O silêncio pesava, até o vento parecia se conter. Silas apoiou a espingarda no batente da janela e esperou. Quando um dos homens se aproximou da lateral, ele sussurrou uma única palavra. Vai. O som seco do disparo quebrou a neve como vidro. O homem caiu com um grito curto, e os outros reagiram com o instinto de bandidos calejados. Tiros. Correria. Gritos abafados. Mas Silas não lutava mais como antes. Agora ele lutava por alguém. A troca de tiros durou minutos, mas para Silas foi como atravessar de novo tudo o que tentou enterrar. No fim, McRae correu. Ferido no braço, deixou o chapéu cair na neve e gritou algo, mas Silas já não escutava, porque naquele momento o choro de Tahu veio lá de dentro, alto, forte. Silas jogou a espingarda no chão, abriu a porta com força e correu até ele. Pegou o bebê nos braços, sentiu-o quente, vivo, exigente. E pela primeira vez em muitos anos, Silas chorou, mas não de dor, nem de medo, nem de culpa. Chorou porque percebeu algo que nunca pensou que teria de novo, algo a perder. Ele ficou ali, sentado no chão da cabana, com Tahu contra o peito, a lareira acesa e os tiros do lado de fora já virando apenas ecos. Silas não sabia o que viria depois, mas sabia que não voltaria a ser o homem que era antes, porque às vezes é no som de um bebê chorando que um homem encontra a própria redenção. A neve havia cedido um pouco, não o bastante para suavizar o frio, mas o bastante para permitir que a terra fosse tocada novamente. Silas cavou com as mãos, depois com uma pá antiga. A clareira onde encontrara a mulher estava quase irreconhecível, mas ele soube onde parar. Tahu estava preso ao peito, envolto em um xale espesso, dormindo com o rosto sereno, como se não houvesse nada a temer no mundo.
Silas parou de cavar quando o buraco parecia fundo o suficiente. Ficou olhando por um momento. A mulher, aquela que deu a vida pelo filho, merecia mais que aquilo. Mas era o que ele tinha. Ele desceu o corpo com cuidado. Cobriu o rosto dela com um lenço limpo. Depois se ajoelhou ao lado e ficou em silêncio. Não sabia seu nome, não sabia sua história, não sabia de onde viera, nem quem a ferira, mas sabia o suficiente. Ela foi forte, foi corajosa e entregou tudo para proteger o que amava. Enterrou o corpo com cuidado, sem pressa, como quem planta uma memória. Quando terminou, cravou a cruz no chão, não como um símbolo religioso, mas como sinal de que alguém havia sido amada ali. Silas ficou parado um tempo, olhando para a clareira. Não sentia orgulho, nem alívio. Sentia presença, como se o lugar, agora, guardasse algo maior que morte, guardasse promessa. Ao voltar para a cabana, o bebê já estava acordado. O sol tentava romper as nuvens, e a neve refletia uma luz nova, mais suave. Silas pegou Tahu nos braços, e antes de entrar, olhou de novo para a trilha que levava à clareira. Depois, sussurrou: "Obrigado." E entrou. O tempo passou como a neve derretendo no telhado, gota por gota, dia por dia. Silas não contava mais os dias. Contava os sorrisos, as noites sem choro, as manhãs em que Tahu o olhava com olhos mais atentos. A cabana, antes quieta como um túmulo, agora respirava. E Silas também. Começou a falar com o bebê. No início, só palavras soltas. Depois, frases. Contava como fez aquela cadeira. Como uma vez tentou plantar batatas e colheu só vergonha. Como o vento da noite sussurra coisas que ninguém ouve. Tahu não respondia, mas ouvia. E Silas sentia que isso bastava. Em uma tarde fria, mas clara, sentado junto à lareira com Tahu no colo, Silas deixou o silêncio falar. Olhou para o bebê. As mãos pequenas, os olhos vivos, a respiração ritmada como se nada no mundo fosse perigoso. Tahu, sussurrou. O nome saiu como se tivesse sido guardado ali por tempo demais. E agora, fizesse parte dele. Silas passou a mão pelos cabelos ralos do bebê. Tahu. Ouvi esse nome muito antes da raiva, muito antes da guerra. Fez uma pausa. Ela não disse nada, mas, quando olhei para ela, foi esse nome que me veio. Baixou os olhos por um instante. Então será o bastante. Nos dias que seguiram, Silas falava o nome com mais frequência. Tahu, vem cá. Tahu, olha isso. Tahu, você vai gostar dessa sopa. E a cada repetição, algo dentro de Silas se reconstruía. Era como se cada letra desse nome selasse um pacto invisível entre eles dois. Porque agora, aquele som que antes era só um sussurro na neve, era a razão pela qual ele respirava. Os dias começaram a ficar mais longos. A luz invadia a cabana mais cedo, como quem pede licença para entrar devagar. O frio ainda estava ali, mas já não reinava sozinho. Havia o som de pingos no telhado, o cheiro de terra úmida voltando à superfície. Era o tipo de mudança que passava despercebida, para quem não passou tempo demais no escuro. Tahu já se arrastava pelo chão. Silas teve que improvisar proteções nos cantos das mesas, remendar as portas, costurar roupas novas. A rotina mudou, mas o silêncio, aquele que ele buscava com tanta força meses atrás, agora parecia um estranho. Quando voltava, breve entre um cochilo e outro, Silas se pegava desejando que passasse logo, e isso o fazia sorrir. Em um fim de tarde, Silas saiu com Tahu no colo. Andou até a clareira. A cruz de galhos ainda estava firme, apesar do vento e da neve. Ficou em pé, olhando. Não disse nada, mas sentia que, de alguma forma, a mulher sabia. Que o menino estava vivo, que estava crescendo, e que ele, Silas, tinha mantido sua promessa. Quando voltaram para a cabana, o céu estava laranja. As nuvens carregadas se afastavam, como se dessem passagem para a primavera que se aproximava. Silas colocou Tahu na pequena cama, cobriu-o com cuidado, sentou-se junto à lareira, e ali, com os olhos meio fechados, murmurou: "Você chegou no inverno, mas é primavera que você traz." Do lado de fora, o gelo começava a recuar. E pela primeira vez em muitos anos, Silas não esperava pelo fim de mais um ciclo. Ele esperava pelo amanhã.
Se essa história tocou o seu coração, se você sentiu por um instante a força do silêncio sendo quebrado por algo puro, como o choro de um bebê, então compartilhe com alguém que precisa lembrar que, até os invernos mais longos, escondem a promessa de uma nova estação. Curta o vídeo, deixe seu comentário. Inscreva-se no canal Contos do Faroeste. A próxima história sobre redenção, humanidade e os laços que nascem nos lugares mais improváveis pode estar mais próxima do que você imagina.